Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Prontos? Na última aula, aprendemos como as ideias iluministas se espalharam pela Europa e pelo mundo, contrariando o absolutismo e suas práticas. Também aprendemos sobre os principais conceitos ligados ao chamado liberalismo político. Hoje vamos aprender sobre o liberalismo econômico, que eram ideias contrárias ao mercantilismo, um modelo econômico que possibilitava grande intervenção do Estado na economia. Para acompanharem da casa de vocês, peço que abram a apostila 1, o caderno 1, no módulo 5, na página 175. Vamos lá? No antigo regime, as práticas econômicas estavam baseadas no mercantilismo, certo? Lembrando que isso não aconteceu de maneira idêntica em todos os países europeus, mas existia o entendimento de que o comércio era a fonte principal de riqueza e que os governos deveriam controlar a economia. Era uma intervenção na economia, então. A partir do século XVIII, novas relações econômicas e a influência do iluminismo levaram alguns estudiosos a discordar dos princípios mercantilistas. Para eles, a falta de liberdade era um dos principais motivos que bloqueavam o desenvolvimento e o progresso. Em contraposição ao mercantilismo, um conjunto de princípios levaria à formulação do liberalismo econômico, tendo em sua essência a defesa da liberdade e do não intervencionismo do Estado. Então, entre o liberalismo político e o liberalismo econômico, há uma forte relação, pois ambos criticam o antigo regime. No século XVIII, o economista Adam Smith desenvolveu uma teoria que ficou conhecida como liberalismo clássico. Para tanto, não era necessária a intervenção do Estado da economia, né? O Estado não ia intervir na economia, pois o mercado seria capaz de se autorregular pela chamada lei da oferta e da procura. Para ele, então, enquanto houvesse demanda, ou seja, procura por um produto, alguém se encarregaria de ofertá-lo, oferecê-lo, né? Por outro lado, se um produto ficasse muito caro, outros produtores passariam a produzi-lo e o preço assim cairia, né? Da mesma forma que os preços, também se autorregulariam os salários, os lucros e a produção. A concorrência seria, então, um dos fatores a movimentar as relações econômicas, ok? Esse seria, então, o liberalismo econômico, né? O antimercantilismo. Vamos entender um pouquinho melhor, então, né? A demanda por um produto estimula a sua oferta. Quando a procura aumenta e a oferta se mantém, o preço do produto se eleva. Nesse momento, surgem novos concorrentes que oferecem o mesmo produto por valor menor, de modo a regular os preços. Vamos observar essa imagem aqui, né? É uma exposição, certo? No qual tem uma pessoa vendendo bolacha, né? A2, água A1 e um rapaz vendendo capa de chuva A2, né? Mas, por enquanto, nada de chuva, certo? Ok. Nessa imagem de baixo, quando a chuva começou e só tinha um vendedor de capa de chuva, né? Ele colocou o preço que ele quis. Então ele colocou a 5, né? E como todo mundo estava procurando, estava precisando desse produto, o pessoal pagou pelo produto. Mas os outros viram que era um negócio lucrativo e também começaram a vender. Percebam que na imagem ao lado, então, tem duas pessoas vendendo capa de chuva a 3. Esse mesmo rapaz que estava vendendo a capa a 5 não consegue mais vender pelo mesmo preço, né? Porque a concorrência está vendendo por menos. Então, ele no último quadro acaba, né, igualando o preço. É o que Adam Smith chamou de autorregulagem, né, do mercado, né? A mão invisível do mercado, certo?
Então, essa é a chamada lei da oferta e da procura, ok? Bom, pessoal, longe do comando da economia, o Estado teria a função de responder pela segurança pública e ordem social, administrar a justiça e garantir os direitos e autonomias individuais, manutenção, proteção das propriedades e também dos contratos. Outra função do Estado seria executar grandes obras públicas, né? Só para reforçar tudo que a gente viu nas últimas aulas, o conjunto de todas as ideias iluministas contribuiu para o enfraquecimento do antigo regime, alimentando projetos revolucionários que visavam pôr fim a esse sistema. Antes de finalizar a aula, nós vamos fazer alguns exercícios juntos. Para isso, abram a apostila na página 177. Vamos trabalhar juntos no teste 1. Prontos? Bom, leia o fragmento abaixo, escrito pelo matemático e enciclopedista Jean d'Alembert, em 1757. Disse ele, né? Quando observamos atentamente o século em que vivemos, quando temos presentes os acontecimentos que se desenrolam sob os nossos olhos, os costumes que perseguimos, as obras que produzimos e até as conversas que mantemos, não é difícil constatar que houve uma notável mudança em nossas ideias, mudança que, devido à sua rapidez, promete outra maior para o futuro. Considerando o contexto em que foi escrito, o ponto de vista de Jean d'Alembert reflete a ideia iluminista de... Vamos lá, tá? Esse é um teste que trabalha efetivamente a leitura e o entendimento do fragmento, ok? Bom, a crítica das práticas de censura das monarquias absolutas que buscavam interferir na produção do conhecimento e na crítica social. B. Valorização da capacidade reflexiva do homem, quando este é guiado pela razão teológica e livre das censuras do Estado. Será? C. Valorização do desenvolvimento intelectual e da produção do conhecimento de seu tempo, destacando os avanços que já alcançados e os que estão por vir. E D. Crítica a todo o conhecimento produzido até então, aceitando somente a produção de seu tempo como saber válido. Pessoal, apesar das alternativas sinalizarem características corretas ou parcialmente corretas em relação ao iluminismo, somente a alternativa C, tá? Somente a alternativa C corresponde à interpretação adequada do texto de Jean d'Alembert, né? Então, mesmo tendo características do iluminismo, vocês teriam que contextualizar de acordo com o escrito, não é? De acordo com o fragmento. Interpretar, então, de acordo com o que está ali acima, ok? Por exemplo, a alternativa A está incorreta, pois apesar de abordar o elemento comum ao iluminismo, não apresenta uma interpretação adequada do texto, já que não aborda a questão da censura e das monarquias absolutistas. A alternativa B também é incorreta, pois distancia-se da interpretação adequada do texto, por fazer referência ao Estado, e erra ao indicar no iluminismo uma aceitação ou valorização da razão teológica, ou seja, religiosa. Ok? A prevalência de dogmas religiosos era muito criticada, essa permanência era muito criticada pelos iluministas. A alternativa D distancia-se da interpretação do texto também, pois os iluministas não negavam os conhecimentos produzidos anteriormente, mas consideravam necessária a devida verificação da validade científica deles. Então, reforçando a alternativa correta, a C, valorização do desenvolvimento intelectual
e da produção do conhecimento de seu tempo, destacando os avanços já alcançados e os que estão por vir, né? É essa alternativa que tem relação com o fragmento, ok? Agora, abram na página 178, o teste 3, né? Novamente, leia o fragmento a seguir, escrito pelo economista Adam Smith. Cada homem, desde que ele não viole as leis da justiça, fica perfeitamente livre para perseguir seu próprio interesse à sua maneira, ok? E colocar sua diligência e seu capital, né, o dinheiro, o investimento, em competição com os de qualquer outro homem. De acordo com o texto, qual é a defesa do autor? Então vamos lá. A. O mercantilismo como modelo de organização econômica. Adam Smith, né, pelo que a gente percebe no texto acima, ele está criticando, né, o mercantilismo. A B também, né? A intervenção e a política de monopólio estatal, né? Ou seja, apenas um grupo participando, né, do comércio de alguns produtos, né? Então, essa intervenção e a política de monopólios, a e B, são totalmente contrárias ao liberalismo econômico, que tinha na defesa da liberdade econômica, né, um ponto de vista que era defendido pelos liberais, inclusive por Adam Smith, um de seus principais pilares, ok? Que seria a autorregulação da economia. Alternativa C, liberdade para a condução das atividades econômicas. Perfeito, né? Então, o que buscavam os iluministas? O liberalismo econômico. Liberdade para a condução das atividades econômicas, sem interferência do Estado, com a autorregulação da economia, lei da oferta e da procura. Só por garantia, vamos ver a D. Prisão para aqueles que violarem a lei da oferta e da procura? Não, é negativo. A alternativa D foge totalmente da proposta do autor do fragmento. Ok? Então, a alternativa correta, liberdade para a condução das atividades econômicas. Beleza? Então, esses dois exercícios, pessoal, serviu para que pudéssemos recapitular o conteúdo desse módulo 5. Deu para a gente relembrar alguns aspectos, né? Da enciclopédia e a forma de difundir os ensinamentos dos iluministas, as ideias. E, nesse segundo teste, um pouquinho sobre o liberalismo econômico de Adam Smith. Nessa imagem que vocês podem ver ao fundo, é uma cena típica do século das luzes. Os pensadores debatiam as novas ideias que estavam circulando pela Europa, que logo se espalharam pelo mundo, né? Então, debater as ideias, discutir as ideias, fazia parte do cotidiano desses pensadores. Então, ficou claro que nos séculos 17 e 18, a exemplo do que havia ocorrido na Inglaterra, diversas revoluções levariam a novos modelos de organização política e econômica e viriam a consagrar um conjunto de valores culturais e sociais que romperam com as tradições existentes até então. Apesar de terem sido inspirados pelas mesmas teorias, essas revoluções tiveram características próprias em cada lugar, de acordo, obviamente, com os interesses dos grupos que se apropriavam dessas ideias. Bom, pessoal, na aula de hoje vocês aprenderam então sobre o liberalismo econômico e também podemos revisar novamente o módulo 5, com resolução de testes, de exercícios, ok? Bom, espero que tenham gostado. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.